A seleção brasileira joga hoje contra Camarões às 4 da tarde pelo Mundial do Catar. As expectativas, claro, são bem altas, né? Nossa seleção vem de 2 vitórias, o que deixa o torcedor animado. Eu vou falar mais sobre esse assunto e sobre as expectativas para o jogo de hoje com o jornalista esportivo Anderson Moura. Ele está conectado aqui com a gente. Anderson, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia Wilker, bom dia a todo mundo, bom dia Alex. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Apesar do Brasil muito provavelmente usar um time reserva, concordo com você, expectativas altas para o jogo de hoje, até porque o Brasil está com tanto talento e com tantas peças que até mesmo um time reserva é um ótimo time, né? Eu acho que não tem as mesmas características, não tem a mesma qualidade do time titular, mas tem muita gente boa jogando hoje e tentando conquistar uma vaga, né? Tentando convencer o Tite de que pode fazer parte aí e ganhar mais minutos quando começar o mata-mata. É hora de mostrar serviço, né, Anderson? E na sua opinião, é uma boa estratégia, então, usar o time reserva nesse jogo? Olha, de acordo com o que está acontecendo com outras seleções na Copa, o número elevadíssimo de lesões, inclusive dentro da própria seleção brasileira, né? A gente não pode esquecer que o Brasil, mesmo se optasse por jogar com o time titular hoje, não poderia contar com Danilo, com Alexandre e com Neymar, né? Então, para não engrossar essa lista, para não colocar mais gente nessa lista aí de dúvidas, embora os 2 laterais já estejam treinando em campo, é melhor dar uma poupada, melhor dar uma segurada. A gente viu inúmeras seleções com problemas de lesão. Portugal acabou cortando o Nuno, lateral esquerdo. Até por isso também Portugal vai tentar jogar com o time reserva hoje. Então, diante desse cenário, já com a classificação garantida, é muito importante que o Tite dê uma reservada nesse time titular, porque a Copa está sendo muito, muito marcada por um alto número de lesões, né? Ô Anderson, o Alex Rodrigues está por dentro de tudo que está acontecendo lá no Catar, vai participar também dessa conversa, né, Alex? Qual que é a sua dúvida? E assim, ô Anderson, você até tocou num ponto interessante, né? E como estudioso do futebol, é algo que chama atenção, porque essa Copa, né, aqui pra gente no Brasil, é final de temporada, onde os jogadores que atuam no nosso futebol, eles basicamente estariam bem mais cansados, né? Bem mais desgastados após 11 meses de futebol sendo realizado. E é diferente porque para a maioria dos jogadores envolvidos nesse Mundial, eles estão no meio de temporada, né? Onde geralmente estão no ápice ali da condição física. O que você acha que tem contribuído para essa grande quantidade de lesões, Anderson? Acho que o pouco tempo de descanso e principalmente os jogadores que disputam competições europeias, né? Porque para conseguir caber tudo dentro do calendário, a gente teve, por exemplo, Liga dos Campeões, que é uma competição que acontece geralmente pula uma semana, né? Uma semana sim, uma semana não. A Liga dos Campeões a gente viu acontecer num tiro só. Toda semana tinha Liga dos Campeões, os campeonatos nacionais não pararam, então para conseguir espremer tudo, isso foi feito, e a maioria dos jogadores das grandes seleções estão nesses times que jogam a Liga dos Campeões ou a Europa League. Então, além das férias serem curtas, você não teve ali um descanso entre as semanas, né, que você geralmente tinha, e aí os times poderiam jogar as Copas Nacionais, por exemplo, onde eles disputavam com time misto, não teve essa condição, e acho que o clima do Catar também, né, porque quando você disputa a competição com mais calor, acho que isso não afeta tanto os jogadores brasileiros, mas falando como um todo, acontece mais lesões musculares mesmo, né? Se você não está hidratado, se você não tem um programa diferente de fisiologia, acaba contribuindo muito. A gente está vendo muita lesão muscular mesmo, né? Aconteceram algumas lesões de ligamento, algumas lesões de tornozelo, com choque, com trauma, mas acho que tem sido a tônica mesmo, é um desgaste muscular muito grande. E assim, ainda dentro dessa questão, né, de Copa do Mundo, Wilker, Anderson, o Anderson até comentou, né, de seleções que utilizaram algumas escalações alternativas, vamos colocar assim, reservas, e alguns resultados surpreendentes vieram, como a própria França, né, perdendo para a Tunísia. Você acha que, você até falou, que o Brasil tem bons jogadores, né, buscando também o seu espaço dentro da seleção, mas assim, o Tite fazendo essa opção, eu já vi muita gente até dizer que acha um pouco arriscado mexer nesse momento, né, que de repente vem aí um tropeço, como aconteceu já com outra seleção, como citei aqui o caso da França. Você acha que o Brasil ele tem essa primeira posição ameaçada de alguma forma, Anderson?
Olha, em qualquer Copa, né, em outras Copas eu diria que não, mas como essa Copa está muito louca, é claro que existe essa chance, né? A gente, como você acabou de citar na sua passagem, Marrocos passou como líder de grupo. Quem acertou essa no bolão ou é gênio ou não entende nada de futebol. Japão então, também. assim, é claro que existe a chance, mas o time de Camarões também mostrou algumas fragilidades, né? Eu acho que a gente também tem que levar em consideração o adversário. Claro que o Camarões vai jogar muito sério, porque ainda tem uma chance remota de classificação. Fez um segundo tempo muito bom contra a Sérvia, mas eu acho que a decisão correta é essa mesmo, porque como eu acabei de citar, não vale a pena você perder um jogador para o mata-mata, colocando na balança. Vale muito mais a pena arriscar e até dar alguns minutos mesmo, até por questão de justiça, né, para alguns jogadores agora contra Camarões. Tem gente pedindo passagem, tem gente que pode que pode mostrar um grande serviço hoje. A gente viu o Bruno Guimarães entrando bem no último jogo. A gente ainda precisa saber se o Neymar vai conseguir jogar o mata-mata de 100%. Se ele não conseguir, você precisa saber quem é que você pode utilizar. Hoje é um termômetro muito importante. É bom dar um descanso para o setor defensivo. É muito importante lembrar que o Thiago Silva, por exemplo, é veteraníssimo. Então, tem muitas justificativas para você usar um time B hoje. Eu acho que o Tite está certíssimo. Embora eu acho que ele ainda não tenha decidido, né, o time que vai jogar hoje. Fala-se em 3 dúvidas no time do Tite. Uma é no meio do campo, se ele vai usar o Fred ou o Bruno Guimarães do lado do Fabinho. Uma é no ataque, se o centroavante vai ser o Gabriel Jesus ou o Pedro do Flamengo. Acredito eu que entre o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, inclusive, recebeu alguns minutos na primeira partida. E a terceira dúvida é entre o Rodrigo e Everton Ribeiro. Também acredito que o Rodrigo larga na frente. O Rodrigo tem uma versatilidade maior e também porque jogou no primeiro jogo. Então, você percebe que até em um time reserva do Brasil existem dúvidas devido à qualidade dos jogadores, né? Todos os jogadores muito bem preparados, a seleção foi muito bem convocada. E também Daniel Alves jogando, né? Daniel Alves, que foi o grande alvo das discussões, né, durante a convocação, será titular hoje. Até também em cima desse nome, né? Daniel Alves. Você acha que esse vai ser o último jogo do Daniel Alves na carreira profissional dele, Anderson? Difícil porque a gente ainda não sabe como é que o Danilo vai recuperar, né? Se o Danilo tiver 100% para o mata-mata, eu arriscaria que sim. Mas como a gente não sabe como é que está a condição e a recuperação do Danilo, aparenta ser muito boa, aparenta ser uma recuperação bem satisfatória, aparenta tá bem. Mas como a gente está tendo reincidência de lesões, um alto número de lesões, eu não cravaria 100% não. A tendência sim, mas eu não vou cravar essa não, até porque cravar coisa nessa Copa do Mundo está se mostrando um trabalho muito inglório. Tá complicado, né? Ô Anderson, o que a gente pode esperar da seleção camaronesa para esse jogo? Precisa vencer a qualquer custo, né? É um time que tem deficiências no setor defensivo, mas tem algumas qualidades no setor ofensivo. Tem 2 meio-campistas muito interessantes que se complementam muito bem. O Rongla é aquele motorzinho, né? Um cara mais físico, um cara de ocupação de espaço. E tem também o Anguissa. O Anguissa que joga no Napoli. O Napoli, uma das grandes surpresas da temporada europeia, é aquele cara que dita o ritmo, é o cara mais cerebral, né? Um cara que vai achar o passe, vai desafogar. Quando o negócio apertar, se o Brasil optar por fazer uma marcação mais avançada, optar por ser mais agressivo na marcação, a gente vai ver Camarões dando muita bola para o Anguissa e falando, resolve esse problema aí. Porque é um cara que tem um pouco mais de capacidade técnica, um cara que tem um pouco mais cerebral para achar o passe. E no ataque a gente tem 2 tanques de guerra, né? A gente tem 2 atacantes muito fortes. Vai ser muito interessante ver como é que a defesa do Brasil vai se comportar contra eles dois, que são o Choupo-Moting, que pode até não estar na primeira prateleira do futebol mundial, mas está muito acostumado a grandes jogos, né? Porque tá sempre ali, tanto com o Paris Saint-Germain quanto com o Bayern de Munique, está enfrentando grandes equipes. Então, embora não fosse titular maior parte desse tempo, está acostumado a grandes defesas, está acostumado a grandes jogos. E, por último, tem o Aboubakar, que contra a Sérvia entrou muito bem, entrou colocando fogo no jogo, fez um golaço, por enquanto, um dos gols da Copa, né? Um gol de cobertura, mostrando muito talento, e acabou dando assistência para o terceiro gol. Então, tem esses 2 atacantes, tem os 2 homens do meio campo, mas, como eu disse, fragilidade defensiva. Depende muito de como vai encaixar a velocidade e a leveza do futebol brasileiro, né? Porque hoje a gente tem um ataque muito leve, muito jovem. O mais velho
vai ser o Gabriel Jesus, que nasceu em 1997. Então, assim, a gente tem Antony e Rodrigo, que nasceram... Antony, Rodrigo e Martinelli, todos eles nasceram nesse século já. Um deles nasceu em 2000, o Antony, e 2 deles em 2001. Claro que isso pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem também, né? Se o time de Camarões começar a chegar muito firme, chegar muito forte, tiver uma marcação muito pautada no físico, pode intimidar um pouco os atacantes da seleção brasileira. Não é o que eu acredito que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Mas na velocidade, na leveza, no drible, eu acho que esse quarteto ofensivo brasileiro também pode envolver. Acho que vai depender muito da troca de passes, da velocidade da troca de passes do Brasil. Se conseguir e se quiser acelerar esse passe, eu acho que os atacantes brasileiros com essa leveza e com essa facilidade no drible podem conseguir coisas muito boas. Ô Anderson, assim, ontem com a definição de alguns grupos, né, ficou meio que desenhado assim o caminho do Brasil até uma fase quartas de final, uma fase semifinal. A gente vê aí o confronto entre Japão e Croácia nas oitavas. O Brasil possivelmente vai pegar aí Gana, Uruguai ou Coreia, não vai fugir disso, né? Gana, Uruguai ou Coreia na fase oitavas de final. Possivelmente teríamos aí um Brasil e Japão ou Brasil e Croácia nas quartas de final. Esse desenho que ficou feito para o Brasil, dá para colocar a seleção brasileira aí, pelo menos já numa semifinal de Copa do Mundo, ou pelo que você já acompanhou, né, dos outros jogos, acompanhou do Japão, acompanhou da própria Croácia, acompanhou desse outro grupo também, que é o grupo de Portugal. Você acha que alguém pode surpreender a seleção brasileira antes da semifinal? Todos eles. Todos eles têm capacidade de surpreender a seleção brasileira. O Brasil ainda é o favorito contra qualquer seleção dessas que você citou. Inclusive, nenhum dos times que a gente pode enfrentar agora nas oitavas de final inspirou tanta confiança assim. Gana mostrou momentos muito bons, mas não mostrou regularidade. Ao mesmo tempo que mostrava grandes coisas no ataque, mostrou uma defesa muito frágil. Mostrou uma defesa que no jogo contra... Não lembro agora contra quem foi o último jogo de Gana, mas quando permitiu, quando escolheu por se defender, mostrando uma dificuldade muito grande de sair ali da defesa, né? Rebatendo bola muito mal, passando um sufoco extremamente desnecessário. Foi contra a Coreia do Sul, acabei de me lembrar. A Coreia imprime uma pressão no final do jogo e Gana ficou perdidinha tentando se defender. Então, Gana é uma montanha-russa, né, dentro dos jogos. Uruguai muito mal. Uruguai mostrando muito pouco. O Uruguai tem um meio-campo, em tese, muito forte, mas usa muito pouco esse meio-campo, né, porque tenta muita ligação da defesa para o ataque. O Darwin Núñez, que é um atacante que está muito bem no Liverpool, está fazendo uma Copa do Mundo ruim, e tendo como companheiro de ataque 2 veteranos que ainda não conseguiram encaixar. Lógico que esses veteranos são perigosíssimos para o mata-mata, estou falando de Cavani e de Soares. E a Coreia do Sul, um time que até mostra uma organização, mas também muito infantil na defesa em alguns momentos. Então, nas oitavas de final, a gente pode esperar um Brasil muito favorito contra qualquer um. Japão e Croácia, como você citou, estilos muito diferentes mesmo. Um time do Japão muito jovem, tentando uma renovação, jogadores que estão começando a despontar no futebol europeu, nem necessariamente em grandes times, mas é um time muito organizado e é um time que contra-ataca muito bem. É um time que, se você der espaço, eles vão usar velocidade, vão contra-atacar muito bem. E a Croácia já é um time um pouco mais pesado, mas com o meio campo de uma técnica que eu diria que está entre os 5 melhores da Copa. Porque se você tem o Marcelo Brozovic, que é um grande volante da Inter de Milão, se você tem o Kovacic, que está acostumado a rodar por grandes clubes europeus, e principalmente se você tem o Luka Modric, não pode dar espaço, né? É um meio campo que, se você der um pouquinho de espaço, se você não chegar junto, eles vão conseguir acionar um atacante muito bem. Dito isso, o Brasil é favorito contra todo mundo, mas, como eu disse, todo mundo tem uma arma, né? Todas essas seleções que eu citei podem ter uma arma para castigar e para machucar o Brasil. Tá certo. Anderson Moura, jornalista esportivo, obrigado pelo seu tempo aqui, por essas análises. A gente fica na torcida, né? Anderson, que inclusive está lá no Canadá, num frio danado, mas está aqui eliminado conectado. Já, né? Hã? Já estou eliminado. Metade minha já está eliminada. Agora é torcer para outra metade, né, Anderson? Obrigado, viu? Isso.
Agradeço também Obrigado a ao vocês. Alex Rodrigues, que participou aqui dessa conversa com a gente. Alex, valeu, até a próxima. Valeu, até.